Oi, gente! Tudo bem? Ó, antes de começar o nosso episódio de hoje, em alguns episódios dessa temporada, eu e a Clouds, a gente vai dividir com vocês várias experiências que a gente viveu com os nossos filhos em um Airbnb. Ai, gente, que delícia que é lembrar desses momentos, sabe? Tão marcantes, que ficam guardados, assim, pro resto da vida. Tô muito feliz. Olha, Tati, deixa eu te falar uma coisa. Quando contaram pra mim que o Airbnb era o nosso parceiro de temporada, eu fiquei tão feliz. Porque eu já comentei aqui que eu amo viajar em família, curtir todo mundo junto. E hoje eu já vou contar uma experiência que foi nas férias de julho do ano passado. Eu consegui um feito delicioso, que foi reunir meus 3 filhos, que é uma tarefa difícil, Enzo, Sofia e Luca, para uma viagem em família pela Serra Gaúcha. E lógico, com meu marido Jarbas, que também é gaúcho. Amo. Né? Que nem você, né? E aí reservamos pelo Airbnb uma casa com lareira, vista linda para a natureza, espaço prático para relaxar. À noite, meus filhos mais velhos contavam história, eu tocava violão, Ai, que chimarrão. delícia. Aí começou assim, Luca, fala chimarrão, ele falava mamão. E a gente podia acompanhar pela babá eletrônica, diferente das possibilidades que a gente tem quando fica num hotel. Sim, sim, é verdade. Esses momentos em família com liberdade e privacidade são o que eu mais valorizo nas viagens. E no Airbnb, a gente vive junto do nosso jeito. Então, para quem está se planejando por uma pausa, uma dica da Cláudia, da Raia, é simples. Escolha um lugar com cara de casa e viva o melhor das suas férias com quem você ama. Procure no site pela aba Preferido dos Hóspedes. Essa é a dica, tá? Eu tenho certeza que você vai encontrar algo para sua família que vai ser ideal. Ai, gente, como é gostoso lembrar desses momentos, assim, sabe? Traz um conforto no coração. Agora eu quero falar de momentos também com a nossa convidada de hoje, né, gente? Bora de programa? Hoje vai ser especial, tá? Vai mesmo, vocês pediram muito, né? Vocês pediram muito e a gente trouxe, porque a gente é assim. Muito se fala sobre gestação e a criação dos filhos, mas pouco se comenta sobre o período que conecta essas duas fases. O pós-parto, o momento em que a vida de uma mulher passa por mudanças intensas, tanto externas quanto internas. E antes mesmo de pensar em métodos de criação e em tudo que envolve aquela nova vida, né, que acabou de chegar, a mãe precisa olhar para si mesma, compreender essas transformações que aconteceram no seu corpo, na sua mente, na sua rotina. Exatamente. Afinal, a gestação não termina no parto, gente. O corpo, as emoções, os hormônios, tudo ainda está em constante adaptação e esse momento exige atenção, cuidado e principalmente acolhimento. É verdade. E todas as fases são importantes e devem ser respeitadas. E para compartilhar com a gente a sua experiência com esse período tão intenso e os cuidados que ela adotou no primeiro pós-parto e o que planeja para o seu segundo, a gente tem uma convidada muito especial. Ela é influenciadora, empresária, mamãe da Mavi e da Mel, que ainda tá no forninho, gente. Com vocês, Bruna Biancardi! Vem, Olha, nós lutamos, mas conseguimos É um uma data, prazer. hein? Demorou pra gente conseguir conciliar, mas Agora estamos rolou. aqui, deu certo. Nossa, como Seja você é linda bem-vinda. pessoalmente. Obrigada, produção. Não, também, também sem ser pessoalmente, mas pessoalmente, Não, né? mas Tem é o uma seu boneca, valor. é. Tem o seu valor. Maravilhosa. Vamos falar da diferença das Vamos. duas? A gente já começou aqui. gestações? A Falando gente já tudo. começou a fofocar. Mas eu acho importante falar isso, o quanto a gente se sente mais segura de tudo, né? Demais. A segunda gestação tá sendo super leve, assim. A primeira eu tinha medo de tudo. Qualquer coisa que acontecia, eu ligava pra médica. Um creme que eu ia usar, eu ficava Mas assim... tem que olhar tudo mesmo. Um perfume que eu ia usar, Certíssimo. uma maquiagem que eu ia usar, eu ficava toda neurótica com tudo. Uma coisinha, um barulhinho estranho, um chutinho diferente. Agora O que você muito mais sentiu, leve. assim, na sua primeira gravidez? A Mavi, que é uma bonequinha, coisa mais querida. Ela era um bebê calmo na barriga ou ela chutava horrores? Agitadíssima. Jura? Agitadíssima. E ela é realmente agitada. Ela é? Muito agitada. Ela não parava um minuto. Já a Mel, agora, tem dias que eu preciso sentar, deitar e falar assim, deixa eu sentir. Porque na rotina, na correria do dia a dia, eu cuidando da Mavi, eu não presto atenção assim, nesses Claro, detalhes que diferente. antes eu prestava. E aí eu sinto, ela mexe muito menos, ela é bem... Vai ser mais calminha, se Deus quiser. A Mas Mavi falam bem que é isso, agitada. o primeiro se o primeiro vem agitado, amor, aí o segundo Deus fala assim, coitada. Como foi É. com você? Deu certo? A Bia agitadíssima e eu A caio na Bia- paz. a Bia- Mas na agitada. barriga já era assim. Ai, sabe que eu não lembro? Não lembro. Que isso, Tati? Eu não lembro. Foi a semana passada.
Ele vai fazer 2 anos. Então, não foi semana passada, gente. Eu não Gente. lembro. Mas o que importa é quando sai, né? olha, Que ela o é- Enzo também. vai fazer 28 anos. Ele era muito calminho na barriga. Eu só fui ter barriga com 5 meses, 6 meses. Falei, gente, cadê minha barriga? Mas o primeiro filho fala Né? isso mesmo, Tem essa né? diferença. né? Amor, mas o Luca, eu virei um baiacu, velho. Era uma coisa, você não tá entendendo. Minha barriga, eu falei, que isso, gente? Tem quantos bebês aqui dentro? Gente, eu também tô passando por isso. Meu Eu Deus, você falo tá assim, sentindo a diferença? aham, a barriga veio já, no primeiro mês já tinha barriga. Eu falei, como isso? E da Mavi demorou. Tava uma barriguinha, acho que com 4 meses, assim, que eu comecei a ter uma barriguinha da Mavi. No primeiro mês da Mel eu já tenho barriga. Eu falo assim, meu Deus, onde eu vou chegar? Eu falei hoje mesmo. Falei, Mas onde em eu vou relação ao peso, né? Aos quilos, teve eu nem tô me diferença? pesando, pra Não? falar a verdade. Amanhã tem o médico, vamos ver, né? Vamos Mas ver. da Mavi Sempre eu uma engordei surpresa esse negócio da bastante. saída ao médico. Já marquei até uma drenagem antes, pra não ter desculpa. falar Agora, que deixa é eu te perguntar retenção. uma coisa antes, lá de trás. Você foi uma menininha que sonhava em ser mãe, você brincava de boneca, você tinha os seus bebês. Como era isso na tua cabeça? Ou foi uma vontade que veio quando você conheceu o teu companheiro, ou quando, enfim, Não, Como é eu que foi? sempre tive esse sonho de ser mãe. jura? Sempre fui daquelas, sabe aquelas meninas novinhas que se acham já Sonhadoras. grandes? Não, que se acham grandes. Já Tem adultas. 7 anos, se acham adultas, querem cuidar dos bebezinhos da família. Sim. Então tinha uma priminha eu que queria cuidar, tinha uma nenezinha eu que queria ficar no colo. Eu sempre fui essa pessoa que tinha esse instinto já materno e sempre sonhei em ser mãe. Eu falava assim, pode dar tudo errado na minha vida, mas eu tenho que ser mãe. Não Ah, você posso... pensava isso? Jura? Nossa. Sempre pensei. E Falei você assim, se eu tinha- não for mãe, eu não vou me realizar. Tem gente que tem sonhos mais profissionais, é. mas a minha irmã, por exemplo, sempre teve mais um objetivo profissional. Quero fazer isso, quero trabalhar com isso. Eu também. Eu sempre tive também meus sonhos profissionais, mas assim, o sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Gente, você É vê dom, como é que né? é dom. É Não dom. adianta a Mas pessoa... depois que eu me tornei mãe, eu realmente falei, meu Deus, eu nasci pra isso. Mas vem cá, mas você eu não tinha sonhava. isso quando você era criança? Não, zero. Zero? Eu só pensava em trabalhar, amor. Só Eu trabalhar. também. Eu também. Zero tinha esse... Não, eu trabalhava, seguia a minha vida, não era uma coisa também bitolada, mas eu sabia que quando eu fosse mãe eu ia me realizar, assim. Ô, Bru, e você falou que a segunda agora, a gestação da Mel, foi planejada. Sim. A primeira você planejou também? Também. Como foi o processo, a diferença, assim? Vamos Na falar bastante primeira, dessa relação. eu tomava anticoncepcional há muitos anos, porque eu tinha... Endometriose. Não, ovário policístico. Ah, tá. E aí eu tomava há muitos anos já anticoncepcional. E aí Oral quando- mesmo. Oral. E aí quando a gente definiu, vamos tentar, vamos começar a tentar. Achei que fosse demorar muito. Falei, toma um anticoncepcional há tantos anos, né? Acho que vai demorar. É. Aí a gente estava em Paris, eu vim pro Brasil, fiz uma bateria de exames, que eu fiquei querendo saber também se estava tudo bem. Falei com a minha Você se médica. preparou pra Claro. isso, então. Sim, e como eu tinha tomado Rocutan há pouco tempo, Isso não por pode conta da mesmo. pele, eu É. queria saber se estava tudo bem, se eu poderia começar a tentar. E aí, tava tudo ok com os meus exames. Quando eu voltei pra Paris, eu engravidei em 1 mês. No Foi primeiro muito mês. rápido. Não adianta, quando o homem de lá de cima quer, meu amor. É. Foi Não muito tem pra rápido. ninguém. Nossa, o da Bia eu engravidei na troca do anticoncepcional. Eu falei, vou tirar o anticoncepcional e colocar o DIU. Aí engravidei, tipo assim, na primeira semana também. É bem perigoso Que coisa, essas trocas, que todo coisa. mundo fala, né? Agora vem cá, me diz uma coisa. Como é que foi a sua gestação, assim, de A a Z com a Mavi? Você enjoou os primeiros 3 meses? Como é que Você foi descobriu o cedo? esquema? Eu descobri cedo, muito cedo, porque eu comecei a ter cólica, assim, muita cólica. Eu falava, acho que vai descer, né? Aham. Eu vou ficar menstruada e tal. E aí começou o meu seio, assim, a ficar gigante. Eu falava, o que tá acontecendo? Eu nunca tive esse sintoma antes de menstruar. Tem gente que tem, né? Dor e tal. Mas achei estranho, mas nem tanto. Aí, um belo dia, eu tive um enjoo. Quando eu tive um enjoo, eu falei, isso eu nunca tenho. Tá estranho. Fui, fiz um exame, o teste de farmácia e já vi que tava E deu. grávida, mas estava assim, 1, 2 semanas. Falei, meu Deus, tá muito no começo, né? Muito no comecinho. Gente, mas É. aí os 3 primeiros meses foram de enjoo? Foram. Ou não? Eu nunca cheguei a passar mal. Mas era toda noite eu enjoada lá no banheiro, passando assim, tentando, mas eu não conseguia passar mal. E como foi pra contar? Você fez surpresa? Ou você já ligou na hora? Tô grávida! Não consegui fazer surpresa, porque eu tava muito assim, não ia conseguir. Eu falei, como que eu vou dormir hoje aqui Com essa do lado informação. dele, com essa informação? Eu não vou conseguir, vou ter que Ai, contar gente, hoje. eu fiz surpresa. Você Você fez? fez? Eu Como é dormi que com a você informação, fez? falei, Conta. não me olha, Não não me olha. consigo. Não me olha, não me olha. Assim. Aí fiz a surpresa.
Não, eu pensei em várias coisas que eu poderia fazer, bem bonitinhas, fofas e tal, mas tudo ia demorar. Mas um dia ia demorar. Um dia era muito tempo pra mim. E aí eu fui e fingi, nossa, foi péssimo, eu fiz uma surpresa péssima. Como foi? Eu tava me arrumando pro Paris Fashion Week e aí eu falei assim, ai, sobe aqui que eu tô em dúvida desse look que a marca me mandou. Foi horrível. Hoje eu que faria outra abordagem coisa. esquisitíssima. Esquisitíssimo. Ele tava lesionado, então ele tava usando muleta, então pra ele Foi um subir... esforço pra ele subir a escada. Gente. Eu falei, ele vai me matar, que ele vai subir pra eu escolher, ajudar a escolher a roupa e tal. E aí quando ele subiu, ele falou, o que foi? Ele já tava desconfiado, porque ele tava falando pra mim, acho que você já tá grávida. Tinha criança lá em casa, do filho dos nossos amigos, eles estavam muito apegados em mim, muito. E falam que tem E isso ele aí. falava, tem. ele tava me zoando, ele passava a mão na minha barriga e falava, acho que você já engravidou. E tal. Eu, imagina, tá doido, imagina, a gente começou a tentar agora. E ele ficava zoando, parecia que ele já sabia. E aí, quando chegou lá, eu falei assim, e outra coisa, eles mandaram essa caixinha aqui pra você. Dei uma caixinha que era tipo de óculos, assim. Falei, a marca mandou essa caixinha aqui pra você. Aí ele pegou a caixinha e balançou. Eram sapatinhos. Aí ele falou assim, O teste? já sei o que é isso. Eu falei, não sabe não, tipo assim, não vai estragar tudo. Aí ele abriu, era o teste. Ele sabia, te falei. Falei, olha... E você, Tati? mas Agora foi eu uma fiquei surpresinha. querendo saber como é que foi a sua surpresinha. O da Bia, eu tava na Disney. Eu pedi pro Mickey entregar, né? o teste. Mentira. Ah, isso foi muito criativo. Descobri lá. Não, mas você não sabe, que foi um caos até eu descobrir que eu tava grávida, porque eu tava insuportável, assim. Eu não conseguia. Os meus hormônios, gente, não tô entendendo. O Júlio falava assim: amor, Que você tá tá no lugar acontecendo? mais feliz do mundo. E você Aqui tá todo mundo é brava. feliz, só você não tá feliz. O que tá acontecendo? Falei, não, alguma coisa tá acontecendo. Aí fiz o teste, descobri que tava grávida. Fiz um auê pra gente ir no parque, no Magic Kingdom, pra ver, não sei o que, o Mickey lá. Chegou lá, o cara assim pra mim, eu falo inglês, tá? Mas um inglês, assim, 90%, falta o 10%. Aí eu falei, eu quero que o Mickey entregue esse aqui. Ele falava, não, o Mickey não pode entregar. Ele não pode. Eu falei, não, ele vai ter que entregar, você não tá entendendo? E eu tentava falar, não, ele vai ter que entregar. Ele não vai. E eu, meu Deus, desesperada. Enfim, aí na hora foi, vamos tirar foto. Tá. O Júlio não desconfiou nada. Aí na hora que ele virou de costas, eu falei, aqui ó, o Mickey mandou te entregar. Aí ele abriu, aí, imagina, foi E é do super teste? era o teste, E o do Caio, pra contar do Caio, eu coloquei a camiseta, porque ele é São Paulino, coloquei a camiseta de São Ninguém é Paulo perfeito, na Bia. né? Ninguém é perfeito. Tudo bem. Fazer o quê? Coloquei a camiseta de São Paulo na Bia, com o número 1 nas costas, e dei pra Bia entregar a outra camiseta com o 2 nas costas. Aí ela entregou pra ele. Nossa, ela ainda conseguiu comprar a camiseta, colocar o número Eu atrás. Eu não mandei tenho esse gravar. tempo. Exatamente. Eu tenho que falar na hora, não consigo. Aí eu pensava assim comigo mesma, se a gente tiver outro depois, mais pra frente, eu vou fazer uma surpresa decente. Não não fez consegui também? Da Mel, você não fez surpresa? Fiz assim uma coisinha, mas assim, uma coisinha. Não fiz uma coisa... Como foi? Eu peguei um body da Mavi e escrevi, oi papai, nossa família aumentou. E aí, quando eu falei, vou colocar nela, e quando ele acordar, ele vai ver nela e tal. Você tem ideia? Eu não consegui nem vestir nela. Eu já mostrei pra ele o body. Ansiosa, sabe? Zero. Muito bom. Nossa Senhora. Gente, eu fiquei ansiosa. mas sabendo tudo bem. dentro do banheiro da minha filha, da Sofia, do Luca, né? Aham. Fiquei sabendo dentro do banheiro, o Jarbas estava numa live, Não no podia escritório, chegar, não tá. eu não podia chegar. E eu comecei a chorar. E minha médica, ela é canceriana, você conheceu ela veio aqui. Ela é canceriana, então ela estava dentro de uma loja comprando roupa para os filhos dela, que ela tem filhos pequenos, chorando, canceriana sempre. Você está grávida? Eu dizia, quem? Porque imagina. Quem Amor, tá grávida? 55 anos, quem tá grávida? Você, eu disse, como assim? E a Sofia começou a chorar, eu comecei a chorar. E eu falei, e agora? Aí eu fui como uma réptil pelo escritório, assim, de quatro. Pra não aparecer, porque Pra não ele tava na aparecer. live. Falei, Biro, eu tenho uma coisa muito importante pra Desliga te dizer. essa live. Desliga essa live agora. E ele, com a live. E eu chorando, me rastejando. Ele falou, alguma coisa aconteceu, alguém morreu. Alguma coisa né? muito diferente. Uma coisa muito diferente. E aí eu falei, foi uma Nossa, mas eu comoção. amo surpresa. Eu também, mas eu não conseguia Não consegui. fazer. Ansiosa um pouco. Muito, só um pouquinho. Mas e no da Mel, você descobriu cedo também? Também, super cedo. Mas também vocês E também combinaram de tentar. Sim, aí depois que eu tive a Mavi, eu tomava anticoncepcional, eu amamentei ela por muito tempo, então eu tomava um anticoncepcional específico pra quem amamentava. E aí Nossa, ele... é um que deixa a gente bem inchada, né? Ai, graças a Deus Nossa, eu não senti. eu tomei esse também, É? eu me sentia muito inchada. É. Nossa.
Ai, foi ok pra mim, assim. Bom, eu como não posso tomar anticoncepcional, eu não posso Não, então, compartilhar no esse caso, pode assunto ser- com Pode você. ser Era- outro também. Não, pode ser outro e pode ser também que eu comia, né? Pode ser Não, isso. mas eu sempre comi bastante também. E aí ele já falava da gente ter outro filho. Eu falava, não, querido, eu estou amamentando a Mavi ainda, não dá pra pensar em ter outro filho agora, né? Só que eu amamentei a Mavi até 1 ano de idade. Quando ela fez 1 ano, eu falei, não, agora eu já quero ir fazendo um desmame. E tinha a questão que ela acordava muito à noite pra mamar, Até né? hoje, né? Ela acorda. Não pra mamar, mas ela acorda bastante Jura? à noite. Eu achava que era pra mamar. Aí eu falei, vou começar um desmame. Agora que ela já tem 1 ano, né? Eu tinha sempre colocado metas, 8 meses, 9 meses. Nunca. Aí quando ela fez 1 ano, eu falei, chega. Chega, ela já não precisa mais, tá Sim. tudo bem, ela come super bem. E aí, quando eu fiz esse desmame, eu parei o anticoncepcional e falei, tá bom, vamos tentar. 1 ano e 1 mês, já engravidei. A Mavi com 1 ano e 1 Meu mês engravidei. Deus. No outro mês engravidou. Agora me conta uma coisa, você É sabe rápido que o eu negócio. descobri coisas inacreditáveis. Ah. Que agora tem clínicas ao redor do mundo, em Paris, em Nova York, na Coreia, no Japão, que são hotéis, clínicas, na verdade, que fazem um tratamento na mulher no puerpério. Nossa. Então recebem as mães, tá? Tem lugares mais de luxo, lugares menos de luxo, mas que cuidam dessa mãe, né? Que acolhem essa mãe nos seus baby blues e nas suas descompensações hormonais e dão o bebê só para amamentar, só para mamar. Ah, E então o cuidado cuidam é da... com a mãe. E cuidam da criança E também. cuidam da criança também, ou vai com a sua babá Entendi. e tal, ou tem profissionais que podem cuidar da criança também, mas o cuidado é com a mãe. Nossa. Eu queria saber se alguém olhou por você, porque ninguém olha pra gente. Acho que a gente é um bacalhau velho ali, ó, jogado no cantinho. Nossa, mas eu acho que é uma diferença muito grande. Não sei se você sentiu isso. Quando a gente tá grávida, é tudo pra gente, né? Acho que é o primeiro filho, assim, né? É tudo a gente. E aí, a hora que nasce, acabou. Ninguém mais quer saber. É isso. só a criança. Você fica, gente, eu também tô aqui, né? Oi, gente, É. tudo bem? Eu tenho um peito, eu tenho uma alimentação pra dar pra pra essa criança. Eu criança. existo, eu valho alguma coisa. Como foi o seu puerpério? Olha, eu não senti isso. Na verdade, eu fiquei muito imersa na Mavi, sabe? As pessoas tentavam me tirar um pouco pra ver se eu respirava. Eu fiquei assim, só eu queria dar banho, só eu podia trocar, só eu achava que só eu conseguia fazer tudo. Só eu não aceitava ajuda. Só que eu sempre tive uma rede de apoio maravilhosa do meu lado, assim, minhas amigas, minha família. A Mavi não teve babá, no começo, ela só foi ter uma babá fixa com 8 meses. Então, meus pais, minha irmã me ajudavam demais. Demais. Quando eu comecei a deixar um pouquinho, eles falavam, dorme e a gente vai dormir com ela. E daqui a pouquinho a gente traz ela pra você amamentar e tal. Eu colocava despertador pra ela. Gente, vou fazer tanta coisa diferente do segundo filho, né? Eu colocava despertador pra ela mamar de madrugada. Ela nem acordava, eu Sério? acordava ela E pra você- ela mamar. A gente faz umas coisas erradinhas, né? Mas tudo bem, vale de aprendizado, Claro né? que sim. E aí eles me ajudavam demais, minhas amigas. Mas você iam em teve casa. baby blues? Olha, então, eu acho que essa rede de apoio Você foi sabe tão o que que é, boa, né? Que é um sim. cansaço, que não é na verdade depressão, pós-parto é outra Sim. coisa. Qual a diferença do baby blues? O baby blues é muito mais Depressão. leve, você tem aquele cansaço e uma tristeza. E aí vem junto a culpa de você não estar celebrando aquela criança. Você tá triste, sendo que... Porque uma Entendi. mãe, na verdade, é uma construção, né, gente? Ninguém Sim, nasce mãe e ninguém nasce filho. A gente E vai é uma aprendendo. conexão que a gente vai criando, né? E com a criança construindo, também, sim. né? Então não necessariamente você tá louca pelo teu filho no primeiro dia, momento, ou no exato. primeiro Tá. momento. Às vezes Eu não passei demora por um isso. pouco, entendeu? E você fica culpada, fala assim, gente, por que eu tô triste? Eu acabei de ganhar o maior presente da vida. Mas é hormonal, é químico, Sim, é entendi. real isso. Eu não tive, eu ouvi falar muito, fiquei apreensiva com o puerpério também. É o Você puerpério. pesquisou sobre... Pesquisei, é uma coisa que muita gente fala, né? Todo mundo fala sobre isso, então eu ficava atenta, minhas amigas ficavam com medo de eu ter alguma coisa, algum tipo de depressão, alguma coisa. Então, sempre todo mundo esteve muito perto de mim. Então, eu não senti isso da atenção ser só pra Mavi. Eles estavam ali pra Por ficar você comigo, também. sim. Então, foi muito bom. Às vezes, minhas amigas iam em casa, às vezes não, todo dia ia alguém. Ninguém me deixava passar um dia, só eu, a Sozinha. Mavi, não deixavam. Então, sempre tinha alguém. Às vezes, a gente ficava sentada na cama, todo mundo junto, eu amamentando a Mavi, mas, tipo, elas ali do meu lado, conversando Que comigo. legal. Então, eu, de verdade, assim, não senti essa tristeza, não senti
esse cansaço. Óbvio, é exaustivo, Sim. porque Muito. é uma vida ali dependendo de você, é tudo muito novo, mas foi tranquilo pra mim, assim, nesse ponto, o puerpério. E o que você pretende fazer diferente? Que você falou em tudo, em relação a tudo, tudo. até a gestação e a criação da Mel. Olha, eu acho que na gestação já tem sido mais leve, então da Mavi eu não lidei com tanta leveza, acho que por ser a primeira vez, ter muitas inseguranças, então já tá sendo ótimo. E na Você não sentiu enjoo nessa gravidez? Senti um pouquinho também, mas nada demais, assim. Da Mavi eu senti muito mais cansaço, muito mais sono. Dessa vez, se eu sentia, eu nem podia dormir, eu tinha Mavi. Então é muito diferente, né? E no dia a dia, assim, eu vou fazer várias coisas diferentes. Tipo o quê? Tipo o quê? Tipo, Conta. colocar pra dormir no berço. A Mavi tem berço em todas as casas nossas. Ela nunca dormiu no berço. Nunca dormiu, ela dorme com vocês. Dormia na cama já desde pequena, porque eu falei, como eu amamento, a minha desculpa era essa. Como eu amamento, Já tá ela aqui mesmo. mama toda hora, eu tenho que ficar indo até o berço, indo até o quarto. Não, já vou deixar ela aqui. Daí deixava nos bercinhos, Do ladinho. naquele Sei, bercinho aquele que a gente acoplado. acoplado. Ela não ficava, deitava ali, ela acordava. Eu falava, gente, eu preciso dormir. Então eu vou colocar ela aqui do meu ladinho, que não pode, né? Todo mundo fala da cama compartilhada, que não é seguro e tal, mas ela deitava aqui do meu lado, ela dormia. Quando ela queria mamar, eu só abaixava a blusa e ela mamava. E foi tudo errado. Entendeu? Não, Depois, não foi tudo mas errado. depois que eu estudei sobre isso, foi. Porque assim, ela associava o peito pra dormir. Então por isso que foi tão difícil tirar ela do peito, mostrar pra ela outras formas dela pegar no sono sem ser mamando. Então dessa vez eu não vou fazer isso. Eu fiz também com a Mavi livre demanda, né? Não pretendo fazer Mas livre quanto demanda. tempo você fez livre demanda? Mas livre Até 8 demanda não é meses, normal? assim, mas- Quando é no peito? Pra mim é mas normal, que eu nunca fiz outra normalmente coisa. Tem gente que faz de 3 em 3 Mas horas. é de 3 em 3 horas. Depois do segundo mês, geralmente segundo, terceiro mês, é bom você já ir regrando Senão você o não horário. tem vida, né? Eu fui sair a primeira eu vez de dava casa. Assim, ó, teta na boca dela. Então, eu também, só que daí eu não conseguia fazer nada. Né? Não conseguia sair de casa pra fazer um treino, porque eu ficava pensando, ela não pegava mamadeira, tem esse detalhe. Então eu não conseguia deixar meu leite pra alguém dar o meu leite na mamadeira. Não, eu tinha que estar ali 24 horas. Se ela queria mamar aquela hora, eu tinha que estar ali. Você tentou na colherinha? Não tentou? Colherinha, sonda, fiz várias maneiras. Tudo. E ela não pegava. Não pegava. E aí eu fiquei muito dependente, assim, de estar presente, sabe? Eu fui sair a primeira vez, eu lembro, depois que ela nasceu, pra ir no cartório. Tipo, uma coisinha rápida. Ela tinha 7 meses. Sim. Todo lugar eu levava ela, todo trabalho ela ia comigo. As meninas que trabalham comigo falavam, não, mas acho que lá não é legal você levar uma vida. Eu falava, não tem como, gente, eu vou ter que levar. Ou eu deixei de fazer muita coisa, pessoal, coisas de trabalho, porque não dava pra levá-la. Claro. Então, dessa vez eu pretendo fazer diferente, né? Deixar 3 horinhas, mama, 3 horinhas, pra eu saber que nesse intervalo eu consigo fazer minhas coisas. Não, e pra dormir no ela também é berço. melhor. É mais a criança, você vai criando uma rotina na criança logo cedo. Sim. Nossa, mas você sabe que, pensando no Caio, da Bia eu não lembro. Vai fazer 5 anos já, gente, tô muito esquecida. Mas do Caio, ele mamava de 3 em 3 horas, acho que voluntariamente mesmo, assim. Porque, tipo, mamava e aí, no começo, né, dorme. Sim. Aí dormia o tempo lá e depois de 3 horas dava de novo, acho que era livre não, demanda, toda sempre hora foi, alguém me mas... trazia, ela quer mamar. Ela quer mamar. Ela dava ela quer mamar. Pai, mas ela acabou de mamar, pai, eu dei... Então não tá dando conta, seu leite não tá sustentando entendi. ela, não sei o que, era aquela história. Aí eu dava de novo, daí vinha de novo. Quando eu vi, ela mamava o dia inteiro. Entendi. Eu não conseguia fazer nada. Então, assim, isso eu pretendo fazer bem diferente. Colocar uma mamadeirinha com o meu leite logo no começo, porque também com ela não tentei colocar a mamadeira nos... Ela não se Nem acostumou. sei, Não, acho mas é porque pode dar Não confusão sei- de... Sim, eu ficava com receio de dar confusão de bico e acho que eu só fui dar mamadeira pra ela com 6 meses, assim, e ela não pegou. Foi pegar perto dela fazer 1 ano. Que eu falei, agora ela vai precisar pegar, porque senão, como que vai ser? Aí era todo dia, era uma rotina, a gente tentava de várias formas, vários horários diferentes, o leite aquecido, o leite normal, o leite não sei o quê, até ela pegar. Hoje em dia ela adora. Você sente, adora. assim, que você teve todos esses cuidados pelo medo do julgamento também? Do julgamento até, não tô dizendo de amigas e tal, mas Sim, do julgamento do da todo, sociedade. da sociedade, tipo, não, tem que ser livre demanda, tem que ser
não pode dar chupeta, não pode, sabe? Essas coisas que a gente tem uma não, pressãozinha. eu acho que nem era da sociedade. Eu acho que eu ouvi muito pessoas e, na verdade, eu tinha que ter me ouvido, entendeu? Eu acho que eu ouvia muitas opiniões. Mas é normal, a gente, a primeira gestação... Filho, Então falava, olha, não pode colocar uma naninha pra dormir, porque ela pode sufocar. Mas ela alguém sempre estava observando ela, alguém sempre estava ao lado. Não teria problema se eu tivesse acostumado ela com algum objeto, pra ela, às vezes, associar o sono dela a isso. Eu nunca... 300 naninhas que ela ganhou, nunca deixei ela com nenhuma, sabe? Chupeta, não dá chupeta, ou talvez tivesse ajudado um pouco a chupeta em alguns momentos que alguém achasse que precisava mamar, dava chupeta e às vezes ia já. E depois mamá-la. tira, por exemplo, o Luca foi da maneira mais surpreendente do mundo, porque eu dei a chupeta, ele só chupava chupeta pra dormir, e aí ele teve aquele vírusinho, sabe, pé, mão e boca, e aí ele ficou com bolinha na boca. E aí ele não conseguia chupar a chupeta. Eu falei, agora. Já vou aproveitar para tirar. Entendeu? Aí eu já escondi a chupeta, como ele tava com muito desconforto na boca. Esqueceu, parou de chupar, nunca mais falou no assunto e acabou. Já conseguiu tirar. São essas oportunidades, assim, sabe? Mas da Bia eu dei chupeta ela não dormia, até hoje ela dorme, tem um sono bem ruim. Mas eu dei a chupeta com 1 ano, que eu falei, ela não dormia. Eu falei, não é possível, ela precisa de uma chupeta pra dormir. Aí, dei a chupeta, não adiantou nada, porque ela acordava que a chupeta caía da boca. Aí eu tinha que ir lá enfiar a chupeta. Eu tinha horas que eu enfiava assim, um monte cheio de chupeta. De chupeta e nada, não adiantava nada, nem era isso, tinha nada a ver. E aí, eu acho que eu tirei com uns 2 anos também, deixei bem pouco, e ela enterrou e nasceu um pirulito, ela amou. Então, ó, eu acho que isso eu levei tão Ela ama a sério. Ela ama. Eu levei tão a sério algumas coisas que foram falando, e aí eu não ouvi, às vezes, uma necessidade que poderia ter sido suprida ali com alguma coisa, entendeu? Ia me dar uma respirada, e eu não ouvi. Mas eu acho que não pela sociedade, não. Não, eu senti essa pressão de tanto... Quando eu engravidei, eu comecei a ler muito sobre, e estudar, e fazer curso e tal. E aí você começa a falar, não pode isso, não pode aquilo. Por exemplo, a naninha pode sufocar. Realmente, pode sufocar se a criança estiver desassistida. Exatamente. Se tiver alguém do lado, olhando, enfim, com a criança, o tempo sim. todo, tudo bem. Então, eu não soube ser flexível à minha vida, entendeu? A minha necessidade, o meu perfil, enfim. Porque eu achava que era tudo uma regra. Como tinha que ser, era aquilo e pronto. A teoria, exatamente. E acho aí que o segundo filho, acho que já vou... A gente relaxa um pouquinho mais. Relaxar Você tem vontade de ter mais filhos? Você quer uma... Quando a gente tá assim, a gente nem pensa em ter Nossa mais, Senhora, e quando a gente tem, a gente fala, pelo amor de Deus. Não, aí tem alguma coisa que acontece que faz a gente esquecer, ter uma amnésia absoluta pra gente poder engravidar de novo. Deu tempo de você ter essa amnésia? Não, a gente fala de ter 3 filhos, mas não sei, né? Vamos ver. De ter 3 filhos juntos, que ele já tem outros filhos, mas eu pretendo, mas não sei, né? Nunca se sabe, vamos ver. É o que a gente tem em mente, mas eu também acho que eu não quero dar um grande espaço de tempo entre um e outro, porque senão você perde realmente a coragem. É melhor, às vezes, amor, emendar. olha pra mim. Quantos anos o Luca tem de diferença? 26 do Enzo. Nossa. O Enzo tá fazendo 28, ele tem 2 anos. Não, é que você é um caso à parte, né, Cláudia? Não Tá bom, muito gente, mas eu existo. Me coloca não tá muito no junto no negócio. Não vai dar pra levar de base. Não exclui, Tats, pelo amor de Deus. Vai lá, Cláudia. Mas olha aqui, como foi o parto? O parto? Você foi normal, fez alguma preparação? O parto sempre foi um medo pra mim. Eu não sabia como que a Mavi ia sair, mas... Entrar é ótimo, né? Agora, na hora de sair, a mãe falava, ferrou, quem vai tirar essa criança daqui? A médica falava comigo nas consultas, não vamos falar disso ainda, vamos deixar mais pra frente e tal. Só que acabou que a Mavi antecipou bastante. Ela nasceu de 37 semanas, assim. Sério? Igual o Luca 36. Na verdade, ela nasceu na madrugada que eu completava 37, senão ela ia nascer até prematura. 37 não é mais prematura? Não, 37 não. 36 e 5 sim, sabe? 36 dias sim. Aí eu não quis pensar muito nessa parte. Eu fiz um pouquinho de fisioterapia pélvica, 1, 2 sessões, 3. E eu falei, não vou focar nisso, porque senão eu vou ficar muito focada em ser parto normal e não sei se eu quero normal. O parto normal me trazia alguns medos, a cesárea outros, eu falava, meu Deus. E aí acabou que eu passei pelas 2
experiências. Fui numa consulta de rotina com a minha médica e ela viu que eu tava com uma dilatação. Ela falou, Bruna, peraí, acho que você tá com uma dilatação. Fez o exame e eu já tava com 2 dedos, eu acho, de dilatação. E ela falou, você vai pro hospital. Ela falou, imagina, doutora, não é assim tão rápido, né? Você tava 0 sintomas, 0 nada. Zero. Se eu não tivesse ido na consulta naquele dia, nem teria acontecido nada, não saberia o que estava acontecendo. Eu tava ótima. Um dia antes eu tava gravando várias coisas pra deixar já antecipadas e tal. Eu falei assim, doutora, ainda tem uma coisinha pra gravar. Eu vou pra casa, vou tomar um banho, vou lavar o cabelo, vou acabar minha mala. Sim. Ela, não, querida, você vai agora, você mora longe do hospital, você vai agora e eu vou te encontrar lá. Aí eu falei, gente, daí começou a cair minha ficha. Falei, Tipo, vai nascer. Pensou, é sério mesmo, né? É Eu sério tenho que ir. mesmo, tenho que ir. Nem voltei pra casa, já fui direto. E aí, quando eu cheguei no hospital, levantei, minha bolsa estourou. Eu acho que estourou no carro e eu não senti, porque eu tava sentada. Quando eu levantei, eu senti assim, a água escorrendo. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo. Nossa, é a hora que estoura a bolsa, tem muita contração. Eu não senti, Você não então, sentiu? foi muito tranquilo pra mim. Não senti contração, não senti dor, não senti nada. Fiz outro exame, já tava com 3 dedos. Aí ela falou, Bruno, você tá indo tão bem. E como ela nasceu muitos dias antes, ele ainda tava na Arábia. A liberação dele era pra data do parto ali e ele não... Como você fez? Aí eu falava Eu ia assim, falar, meu gente, Deus. espera que o pai tá chegando, Peraí. segura essa criança. E ele Chegando falava, da Arábia, ele um falava- bichinho. E ele falava assim, você me espera. Você não, a Mavi não pode nascer sem eu estar. Eu falei, vai dar certo, vai dar certo. 18 horas de voo, vai dar certo. Aí eu falei assim, acho que pode ser uma tentativa o parto normal, porque demora, né? Eu falei, Sim. vai que eu fico aqui nesse processo e dá tempo dele chegar. Eu falei, tá bom. Aí fui pra salinha de parto normal. Tava ótima, tomando um sorvete, escutando um Numanice, lembro até hoje, fazendo uns De exercícios boa. na bola. A doutora fazia o exame, 3 dedos, 4 dedos. Só que tava lento, assim, a dilatação. E aí ela virou pra mim, eu não sabia, como eu não tinha estudado sobre o parto, não queria, eu não sabia de fato o que era induzir o parto. Sim. Aí ela falou, vamos induzir, porque daí acelera um pouquinho. Eu, vamos, não sabia o que era. Dói mais que a morte. É, O quê? eu não tive Nossa. dilatação nenhuma, nada, Nossa, zero. a hora que põe. É a ocitocina, né? Que põe. Sim. Amor. Nossa, você vai pro... É. Nem é pro céu. Porque Não, é uma se fosse pro dor. céu, eu Dói? voltasse, tava bom. Mas o que cólica? Muito, vem uma contração Uma muito coisa forte, que vai do induz a seu contração. pé até a cabeça, uma coisa assim, horrível. E aí, quando eu senti isso, eu me transformei. Eu nem sei quem é aquela Bruna. Não, foi horrível, de verdade, nunca mais quero sentir O que aquilo. foi? Me transformei. Fiquei agressiva, brava, eu arrancava as Violenta. coisas. Violenta, arranquei as coisas do meu braço, brigava com a médica. Como você fez isso? Eu não quero sentir isso. Anestesia, eu gritava, anestesia, eu quero ir pra cesárea. Aí a minha irmã tava me acompanhando e a madrinha da Mavi na sala, elas ficavam assim, ó. Nas fotos elas estão assim. Tipo, pelo amor de Deus, vai acontecer alguma coisa com ela. E eu lembro que no caminho da maca até a cesárea, coitada da médica, ela parava pra falar alguma coisa com algum enfermeiro, eu gritava, para de falar! Eu Tem quero que nascer! Eu assim, me transformei numa louca. Acho que Gente. falam a partolândia, é isso aí, eu entendi o que é. Foi Uma dor horrível. horrível. Nunca mais quero sentir isso. E aí fui pra cesárea, que era um outro medo que eu tinha da anestesia e tal, mas eu queria tanto Claro, que você tava adorando a que cesárea. eu falava assim, pode ir, não nem sei o que tá acontecendo. Então foi muito tranquila essa segunda parte, eu já tava tão exausta e com tanta dor que eu só queria parar de sentir dor e fiquei sentada, deitada assim, olhando pra cima, só orava, ouvia a música que eu tinha colocado pra Qual que tocar. foi a música? Você lembra? Não, eu coloquei uma playlist, assim, tinha várias músicas que eu tinha selecionado pro parto. E aí só ouvia de fundo, assim, sabe, a conversa da médica, falando alguma coisa e tal. E falei, ufa, tô aqui, parou de doer, daí comecei a me acalmar. E aí foi ótima a cesárea, da Mel vai ser cesárea. Não vou nem tentar passar pelo Sim, normal. por isso de novo. Mas, olha, aplausos pra quem tem normal. Você teve normal? Os dois. É. Sei nem como. Meu Deus do céu. É. Deixa eu dar uma informação maravilhosa. Que você... Tô cheio de informação. Nossa, Você ela tá uma Ela voltou? enciclopédia. voltei, é uma loucurinha. Você sabe que as mulheres, elas aguentam, quer dizer, as mulheres, o ser humano aguenta até 47 unidades de dor. Num parto, a mulher pode ter até 52 unidades de dor, ou seja, é como se ela tivesse 20 fraturas ao mesmo tempo. Não, e isso aqui surreal. abre, né? Tipo, É surreal, a a osso bacia abre. abre. E a hora que a criança gira Pra encaixar. pra encaixar, pra descer,
Essas 2 vezes eu falava, gente, eu já morri. Vocês estão tendo uma miragem, eu não tô aqui. Essa dor não existe viva, não é possível. Falei, eu não tô aqui, vocês estão tendo uma miragem, não é possível que essa é uma dor... E eu com analgesia, tá? Com analgesia. Falei, não é possível que essa dor aqui é uma dor. Aí ela, vai nascer. Aí a hora que tava nascendo, eu, graças a Deus. Aí você fez força e nasceu. Que loucura, hein? Mas eu conheço também várias pessoas que tiveram experiências ótimas no parto normal, de não sentir dor, de chegar no hospital, abriu a perna, o bebê saiu. Falei, vai que eu sou assim, vou tentar, mas Não. Não quer passar por essa experiência. É comigo também, eu não tenho dilatação, porque eu sou bailarina, então a minha musculatura pélvica ela é muito forte. Sim. Porque eu sou bailarina desde muito, muito pequena. Então não pra adianta, fazer porque não esse dilata. movimento pra abrir, sim. Não adianta. Então, Então nem adiantou. Não, mas eu acho que tudo bem também. E eu acho que isso foi é um válido. grande tabu. É. Não, eu acho que isso é um grande tabu. Também acho. Porque se você pode escolher e você quer escolher a cesárea, qual que é o problema? Porque ainda hoje, a gente tem um julgamento de, vai fazer cesárea? Nossa. Então... Nossa, mas é uma cirurgia. Mas o Gente, que mais tem hoje é julgamento nessa parte de maternidade. É de amamentar, é de é de isso, tudo. daquilo. Acontece que ninguém conta pra gente nada do pós-parto. A gente fica sabendo. É pós-parto e menopausa. São 2 assuntos que ninguém fala. Né? Prepara a gente pra tudo. Mas eu pra acho puberdade, pra adolescência. Eu acho que é muito individual também. Tipo, o meu pós-parto foi muito tranquilo. Não, mas tranquilo, mas é uma mas- fase humilhante mas- da mulher, né? Uma fase que a gente fica acabada. Mas não Nossa, é que é ninguém só me avisou que tinha individual. que usar uma fralda. Olha, da Mel eu não vou usar, porque eu não vi necessidade da Mavi mesmo, mas muitas mulheres usam. O peito jorra leite, você tá sangrando e você tá inchada. O inchaço que eu fiquei pós-parto, eu não fiquei durante a gravidez. Mas acho que foi será que por conta da cesárea? Não sei o que aconteceu. Sei que assim, eu fiquei com uma bolha de água em cima do pé, que eu andava e meu pé mexia assim, a bolha de água. Ninguém me avisou. Eu fiquei assim. Então, mas não é porque. Impressionada. Então, eu é ninguém isso. avisou que isso acontecia. Mas é sobre isso que eu tô falando, é de ninguém avisar. Porque não é que é individual ou não, mas tem coisas que são meio gerais. A gente assustando quem tá assistindo. Aí vai ter Não, um gente, filho. mas não é Pode assustador, não ser com não. todo mundo, É que se você foi tem só- informação é poder. Se você tem informação, você sabe lidar com aquilo. Sim. Agora, se você nunca ouviu falar disso, nunca ninguém te preparou pra nada, olha que susto que dá. Não, a amamentação pra mim foi o mais desafiador, assim, uma dor. Porque como eu tive parto normal, a grande vantagem é o pós. A hora que exato. nasce, Ai, você é não mesmo. sente mais absolutamente nada, assim. Então, até no vídeo que a gente postou, eu tava abaixando pra pegar os nossos cachorrinhos e tal. Todo mundo, como assim você tá abaixando? Gente, pra mim tava tudo normal, eu tava ótima. Assim, a hora que nasceu, você fica ótima. E comigo isso, né? Lembrando que é a minha experiência. E aí, eu acho que tava tão preocupada com esse pós, como ia ser, que a amamentação, gente, eu falava, o que é isso aqui? Mas não Focou é tanto fácil. nisso que você... Fiquei, Não é a hora fácil. que veio a amamentação, eu fiquei desesperada. Mas Como então, foi? alguém te prepara pra isso? Eu fiz o curso de amamentação. Mas assim, não tem como saber se vai dar fissura, se não vai, se vai ter leite, se não vai, se não sei o quê, se não... Entendeu? Então você tem que individual. esperar chegar, né? Sabe que o meu pós, apesar de ser cesárea, foi muito tranquilo, né? Eu tive esse inchaço e tal, mas assim, eu não senti uma dor também. Ai, que Não senti uma ótimo. dor, eu subia, descia escada, fazia Gente, E a é uma amamentação, você super teve cirurgia. algum amamentação momento foi desafiador? muito complicado pra mim. Foi. Quem vê falando, amamentei até 1 ano, não imagina, acha que, nossa, coloquei ela aqui, Uma uma mafa. mamona de primeira. Não é assim. Nossa, gente, eu suava. Eu suava. Rachou? Não me deu fissura Não. nem nada, mas Nem ela não mastite? pega. Às vezes já apega. pega errada. Não, Mas- na verdade, né, por falta de informação, na própria maternidade passou uma fono pra ver a Mavi e falou, olha, ela precisa fazer frenectomia. ok. E a pediatra da época falou, não precisa, não vai precisar e tal, não, tá bom. E aí, ela precisava fazer sim, só que eu não sabia. Acreditei, né, confiei na opinião da pediatra e ela não fez. E ela não pegava o peito, gente, juro, tinha dias que era meia hora de choro dela. Pra conseguir, ela com fome, querendo ou não, ela não Tadinha. pegava. Daí eu tinha que colocar o dedinho e depois tirar o dedinho e tentava de outras formas. Quando ela pegava, todo mundo em volta, assim, tava me ajudando. Uma amiga fazia massagem no peito antes. A outra segurava o peito na posição certa. A outra segurava as mãozinhas dela porque ela ficava tão agitada. Que Então ela uma não segurava conseguia. a mãozinha, a outra colocava a boquinha dela. Quando ela pegava, eu falava assim, pegou, a gente fazia... Meu Deus do céu, ninguém se mexe, não se mexe, não se mexe. Tipo, deixa Chega ela até a mamar. ficar tensa aqui, né? Era horrível. E demorou, tá? Demorou uns 15, 20 dias, eu acho, assim, pra ela começar a pegar melhor o peito. E ela perdeu peso?
perdeu um pouquinho, mas logo recuperou, assim. Quando ela conseguia mamar, ela mamava bem, mas demorava pra ela conseguir. Todo dia era assim, ai meu Deus, agora meia hora pra ela conseguir pegar. Eu já suava antes. Você foi procurar uma outra opinião, é isso? Sim, aí eu procurei uma fono mesmo, e uma outra fono, e ela falou, sim, tem que fazer a frenectomia. Mudei de pediatra na época, ela também me instruiu a fazer a frenectomia. A Mavi foi fazer depois de 3 meses, então assim, ela sofreu muito com isso no começo. Ela tinha isso daqui tudo tensionado. Quando a fono foi ver, ela fazia os exercícios, a Mavi chorava. Tadinha. E era coisa que eu não sabia. Ah, não, mas... Isso ninguém falou no curso, ninguém é uma avisou. cirurgia? É a laser, mas Tem que pode cortar, ser feito freio. logo na maternidade, super rápido ali, teria sido melhor. Já quando o bebê já tá com 3 meses, já é Um um bebezão, outro trauma, Já né? é difícil. Então foi bem difícil. Eu tive que levar no dentista, né, próprio, segurar ela na cadeirinha daquele jeito horrível Tadinha. e fazer a laser. Foi horrível. Mas daí, graças a Deus, depois daí foi outra amamentação. E a recuperação dela, tranquila? Tranquilo, bem tranquila. Tá vendo, gente? A não gente tem sangue, traz como. aqui cada hora uma informação. A gente nunca nem soube disso. Eu nunca nem soube disso. Do freio? É. Eu soube por conta da Vi. A ViTube teve isso. com a- Ah, teve? Teve. Ah. Acho que a Lua teve. E isso demorou, como ela ficou muitos meses assim, ela ficava com a linguinha muito pra fora. E era uma coisa que eu não falava na época, porque era uma coisa que eu ainda tava tentando entender o que era e tal. E muita gente falava sobre isso na internet, né? Julgava, falava. E era um problema mesmo funcional, assim. E aí eu falei, vou falar sobre isso quando eu passar com a fono, tudo. Esperei ela se recuperar e daí mencionei isso, né? Porque depois demorava, tinha uns exercícios para fazer com a criança, para ela voltar a linguinha pro lugar, fazer o movimento certo. Então demorou uns meses ainda depois de fazer a frenectomia para ela conseguir voltar a língua pro lugar certo, fazer até na introdução alimentar a mastigação do jeito certo. Mas agora se a Mel tiver esse problema eu já sei, e na maternidade ela já vai fazer, entendeu? Que bom, né? Essa experiência. Sim. E na introdução alimentar, você faria alguma coisa diferente? Olha, eu sempre tive medo do método, acho que é BLW. BLW. Sempre tive medo, mas eu não fiz esse método. Sempre dei, inclusive, tudo bem amassado, bem picadinho e tal. Mas eu acho que da Mel talvez eu dei algumas coisas pra ela segurar, né? Algumas coisas cortadas do jeito certo, porque eu senti que pra Mavi, hoje em dia ela adora comer as coisas assim, maiores, segurando. Acho que eu fiquei muito tempo nesse outro método normal aí pra ela. Acho que eu faria uma coisinha outra diferente. Mas em relação à introdução em si, a Mavi super tranquilo. come tudo. Tudo. Que Não bom. tem nada até hoje bom. que ela tenha rejeitado. Você sabe que eu fiz diferente da Bia e do Caio? Porque na época da Bia, ainda se defendia a questão de que tinha que dar os alimentos separados, né? Então eu dava muito separadinho, o arroz separado do feijão, não sei o que, nananã. Aí até que chegou uma época, com, sei lá, uns 2 anos e meio, que ela falava, ui, o arroz tá sujo de feijão, o feijão tá sujo de brócolis, tipo, nada podia Sei, encostar. nada podia encostar. Entendi. Aí ela não comia, ela comia, tipo, primeiro todo o arroz, depois todo o feijão. E aí começou uma super dificuldade, assim, o do Caio é arroz em cima do feijão, é uma mistureba, fala, vai comer isso tudo. Zero fiz dou igual. tudo misturadinho também Tudo pra Mavi. misturado, amor, porque depois Acho que eu no não comia. começo é importante separar pra ela sentir o gosto de cada É. coisa. Ah, vai Eu comer só a trazia banana, quando- 2 comer- meses assim, amor, Com os depois. 3 eu fiz assim. Quando eu, por exemplo, beterraba. Eu dava beterraba pessoa física. Aí Pessoa física. Aí eles brincavam, não sei o que com a beterraba. Daqui a pouco eu vinha e cortava a beterraba, para eles conhecerem dentro da beterraba. Se lambuzava, pegava a beterraba, jogava na cara, esfregava na cara. Aí depois eu trazia a beterraba para eles comerem. Então eu fazia legal. As etapas. as etapas todas para Legal. eles saberem o que eles estavam comendo. Trabalho do cão, né? Aham. Porque Que dá uma é isso. sujeira, né? Eu em fiquei cada- com receio de dar, assim, os pedaços por conta de engasgo. E também porque eu falava assim, ai, daí vai chegar num restaurante, ela vai ficar pegando tudo com a mão. Como que eu vou fazer ela entender que aqui ela pode pegar com a mão, no É, e lá restaurante não. ela... Só que ela adora hoje em dia pegar as coisas, a frutinha um pouco maior e tal, e não ficar comendo só no garfo. Então acho que eu vou dar uma mesclada. E como vocês faziam com o fuso? Porque, gente, pra ela deve ser muito difícil, É. né? Como é essa adaptação? Era uma loucura, coitada. Quando ela começava a dormir bem lá, eu vinha pro Brasil ficar uns dias aqui. Aí desregulava tudo. Aí quando ela tava começando aqui a dormir no horário, acordar no horário, voltava pra O lá. sono dela é meio assim, por conta Eu acho do que fuso. é, tadinha, é muito agitada. talvez Ela não seja. tem, até hoje, assim, Uma uma rotina. rotininha certinha, porque eu gosto de levar ela também comigo em todos os lugares. Às vezes poderia deixar ela em casa e ela faz a rotininha dela. É mas se eu tenho, importante pra ela. mas se eu tenho um bate e volta no Rio pra fazer um trabalho, eu gosto de levar ela comigo.
E aí sai um pouco, sai totalmente, né? Da rotina sai. dela, do horáriozinho da soneca. É. Então ela fica meio desregulada ainda. Sei que é importante, mas também gosto de ter ela do meu lado. É. Então... E é estilo de vida É, também, né? exatamente. Não é uma regra. Sua vida é assim, a minha Sim. não é assim, né? Então, É. cada Tem um que adaptar. adapta. O Luca Exato. agora foi com a gente. Imagina se eu ia ficar 3 meses longe dele. Não tem a menor condição. Então Menor vai, condição. imagina. A gente viajou a 7 cidades em Portugal, indo de cidade de hotel para hotel. É complicado. A gente sente, Claro. imagina a criança. A criança Não, e tem que eles- ter uma outra um estrutura, né? lugarzinho, É. Tem horário de comer, tem horário que a criança quer dormir. Mas eu prefiro estar com ela assim, enquanto dá, porque ela não tá em escolinha, nada. Levar ela comigo E com a Mel, como é que vai ser? também. Vou ficar com Levar as as duas duas. carregadas. Carregando as duas. Ah, mas tá é bom. gostoso. Eu Isso sempre eu não andei pretendo com tudo fazer carregado. diferente, não. Não? Não. Ah, mas é... Sei a importância da rotina. Tem até exemplos de crianças que são bem próximas dela, que tem uma rotininha bem certinha e ela, putz, às vezes a minha filhada tá dormindo já às 8h30 da noite, ela já tá no terceiro sono. Uma vinda tá ligada no 220, vai dormir 11h30. Eu falo, meu Deus, filha, Mas ela acorda pode dormir. tarde. Não acorda tarde, mas ela faz soneca, às vezes ela gosta de fazer 2 sonecas ainda durante o É que ela é dia. pequenininha. E aí ela acaba que à noite dá um up na energia dela, que ela não tem fim. Fala, ai filha, dormir. Às vezes eu já tô caindo, ela não dorme. Mas eu prefiro, assim, levar ela comigo na correria do dia a dia, do que às vezes deixar ela em casa pra ter a rotininha dela, sabe? Aham. Falando em coisas lindas e docinhas, por que a escolha de mel? Mel, na verdade a Mavi, a gente tinha 2 nomes, assim. Mavi já é um nome muito lindo, É gente. lindo. Amo. Eu amei também. Mas a gente primeiro pensou em Bela ou Mel pra Mavi. Eram 2 opções que a gente já tinha. E aí no meio do caminho surgiu Mavi. Lindo. Minha prima falou, ai, e Mavi, que é a junção de Mavi, né, que da minha vida. Vocês estavam em Paris, dá tudo. É Aí lindo quando eu mesmo. pensei em Mavi, falei, nossa, perfeito, ele também amou. Ficou Mavi. Só que o Mel ficou lá em stand-by e Entendi. o Bela também. E aí dessa vez ele falou assim, nem vamos quebrar a cabeça. Se for menino a gente pensa, mas se for menina é Mel. Aí eu falei, mas vamos deixar em aberto. Às vezes surge algum nome igual o da Mavi, que surgiu, sei lá, já tava com 5 meses de gravidez, eu acho. Ele, não, é Mel. E aí ficou Mel, e era um nome já que a gente já gostava, porque ele é curto, ele é forte, É. mas ao mesmo tempo ele é doce. Então, Ele é sonoro. agora veio Não, a e Mel. Mavi e Mel, né? Eu amo fazer duplinha, gente. É muito Eu fofo. julguei um pouco minha mãe, que eu sou Thaís, e a minha irmã é Louise, Eu né? também. Thaís e Louise. Eu também, Bruna e Bianca. Eu falava, mãe, não é dupla sertaneja, não quero as duas com M. Mas no final, Mavi É. e virou Mel. Mavi e Mel. Agora, a gente sempre pede para nossas convidadas olharem para essa câmera e passarem uma mensagem. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência de 2 gravidez tão coladinhas, tão juntinhas, Tão diferentes, tão né? diferentes também. O que você gostaria de falar para as mulheres, para as pessoas que nos assistem? Que pra aproveitar o processo, sabe? Porque passa tão rápido e a gente vê uma fase emendando na outra, uma transformação na outra. Às vezes a gente se apega a essas coisas, as mudanças do corpo, fica triste por uma coisa, por outra. Acho que é normal, faz parte do processo, não dá pra romantizar tudo, mas levar essa fase com o máximo de leveza possível, porque é tão gostoso, depois passa. E acho que depois que o bebê nasce também, aproveitar cada segundinho, cada fase, Verdade. porque uma hora tá ali fazendo tummy time, ai, incrível, conseguiu, depois tá engatinhando. Cada processo, cada coisa que o bebê faz Cada é uma fase. conquista, né? Então, acho que isso e também ouvir o seu instinto. Acho que eu errei um pouquinho nisso e daria essa dica para as mamães se ouvirem, tirarem um pouco o barulho e as opiniões de fora e ouvirem, porque você sabe o que é melhor pro seu filho. É isso mesmo. Ai, obrigada. Obrigada Eu por ter agradeço, vindo. foi um prazer. Amei que deu certo, finalmente. Sim. Foi um prazer. Prazer pra mim. E Muito volte mais obrigada. vezes. Pode deixar. E obrigada por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Se inscrevam no canal, a gente já falou isso várias vezes. Adorei isso aí, Cláudia. Sabe? Que agora eu vou começar a exigir. Mas você não sabe, eu fui no YouTube e aí 65% das pessoas que assistem aqui o Pod não são inscritas. Como é que é não me isso, irrita, gente? não. Vocês podem me explicar, por favor? Não. Se você assistir até aqui, comenta um coração vermelho, só pra eu saber se vocês estão aí até o final. É, porque agora Obrigada. a gente vai ter que fazer uma seleção. A outra. Gente, muito obrigada. Foi um prazer. Espero que vocês tenham amado também. Um beijo e até a próxima. Beijo, até já já. Tchau. Tchau.